Nosso programa de hoje faz uma entrevista especial com o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Efetivamente, qual é a explicação espiritual, não só espírita, para as doenças? Por que adoecemos? E por que às vezes já nascemos doentes? Como o nosso sistema imunológico é afetado pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, por atos e fatos das vidas passadas. Longevidade é outro tópico. Como e por que a religiosidade pode aumentar o tempo de vida? Assuntos todos muito interessantes. Convidamos você a acompanhar a partir de agora a entrevista com o Dr. Edson. Prezados amigos do Diálogo Espírita, conforme anunciado no início, nós estamos hoje recebendo aqui no nosso local o Dr. Edson Gomes Tristão para uma entrevista. E o Dr. Edson já é um nosso velho conhecido, já esteve aqui em outras ocasiões. Satisfação recebê-lo novamente. Satisfação é nossa, Wilson. Você e os telespectadores do teu programa. Que bom. Então, o Dr. Edson é médico, professor titular de obstetrícia na Universidade Federal do Paraná, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná e conselheiro do Centro Espírita Luz da Caridade e também da Federação Espírita do Paraná. Dr. Edson, é claro que a nossa entrevista vai girar em termos em torno de temas referentes mais à sua área. Para isso que a gente o convidou aqui. Eu pergunto assim direto para o senhor, por que espiritualmente falando, né? Por que as pessoas ficam doentes e às vezes por que algumas já nascem doentes? Bem, Wilson, a questão da doença em termos espiritualistas, holísticos, ela é necessária para o aprimoramento do nosso espírito. Então, ela ajuda no aprimoramento. Não é que toda pessoa precisa ficar doente, mas o período de doença que a pessoa passa, ela desenvolve a paciência, ela desenvolve uma sensibilidade maior a suportar a dor. Ela precisa das outras pessoas, ela se torna mais humilde. Então, a doença ela é uma ferramenta evolutiva. Se nós chegarmos num momento que tivermos uma evolução muito grande, nós não precisaremos mais da doença. Né? Ninguém ouviu dizer que Jesus tinha algum tipo de doença. Ele não precisava mais. Né? Então, na parte espiritual, a doença faz parte do aprimoramento do nosso espírito. Vai chegar uma hora que não vai precisar mais tê-la. Fala-se muito de que as doenças elas têm um forte componente kármico. Esse termo não é nem espírita, mas se usa muito no nosso meio. A gente fala mais em lei de causa e efeito, lei de ação e reação, etc. Gostaria que o senhor também se estendesse um pouquinho nesse aspecto. Pela filosofia espírita, então, mesmo as espiritualistas também, nós vamos tendo vários renascimentos. E nesse renascimento, nós levamos no corpo energético, que é chamado de perispírito, as marcas da vivência passada. De tal forma que se nós tivermos algum vício, algum trauma, algum problema mais sério nos nossos órgãos físicos e que passaram para os espirituais e vice-versa numa vida passada, ele poderá se materializar na vida seguinte. Existe até uma das linhas de pesquisa da reencarnação que é chamada das birthmarks, que é as marcas do nascimento, que provavelmente muitas pessoas que quando nascem, sem nenhum motivo, tem uma marca muito grande no seu corpo, aquela marca, ela sugere a forma de como a pessoa morreu numa vida passada. E o Ian Stevenson, ele tem mais de 300 casos catalogados comprovadamente nesse item. E as birthmarks, elas obviamente chamam mais atenção porque são externas. São externas. Mas, não sei se eu estou correto, mas no caso de uma pessoa, às vezes,
que é a coisa mais comum que existe com quase todo mundo. Todos temos um certo calcanhar daqueles, né? Temos. É o fígado, é o rim, é uma enxaqueca crônica. Aí poderíamos dizer que essas birthmarks são internas. Também aqueles Isso. órgãos foram lesionados no perispírito. Pode, exatamente. Então, se não foi uma lesão muito grande, mas ele vem com uma sensibilidade maior, né? Ele é mais sensível. Então, se você não toma um cuidado maior com ele durante a próxima existência, você vai acionar, é como se fosse um programa de computador já pronto dentro de nós vamos acionar a senha. E aquela senha desencadeia. Então, todo período de estresse maior, vamos dizer, aquele que tem uma sensibilidade no estômago, ele vai desencadear a sua gastrite, os seus enjoos, assim por diante, né? Outro que tem um problema cardíaco vai desencadear uma pressão alta e assim por diante. Então, nós temos áreas sensíveis no nosso organismo e que, conforme a nossa mente e os nossos sentimentos, aciona, né, estimula esses focos e desequilibra o nosso organismo, levando a uma doença mais grave. Pois diante do conhecimento espírita, mais amparado pela teoria e pelas experiências das ciências médicas, qual então o verdadeiro peso da genética na saúde das pessoas? Então, o peso da genética ele vem perdendo tempo, perdendo espaço, vamos dizer assim, né? Há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, tudo era genético. Tudo vinha dos pais, a heranças, tudo mais. De alguns tempos para cá, foi se vendo assim que nem tudo é genético. Eu volto a dizer, nós às vezes podemos até herdar algumas coisas dos nossos pais, mas o que se transforma mesmo em doença é um percentual muito pequeno, né? Então, o que se dá valor hoje, se estuda muito hoje, é a epigenética, né? Então, aquela predisposição que você tem, por que a célula agora a nossa célula do organismo vai ter uma missão de fazer determinada atividade? Quem é que manda nessa célula? Porque a célula é um ser material. Então tem que ter algum ser para poder mandar nesta célula. Então o estudo da epigenética, principalmente aí com Bruce Lipton, né, quando escreve o seu livro A Biologia da Crença, ele demonstra a ação do meio ambiente, a ação dos nossos relacionamentos, dos nossos pensamentos na nossa genética, criando então, a genética vem com uma predisposição e nós é que fazemos ela funcionar e ir para um lado ou para outro. Novamente, nós acabamos sendo o artesão da nossa própria saúde ou doença. Da nossa própria pois então para ficar, até para ter oportunidade de reforçar melhor esse conceito aí, por que filhos, né? Muita gente pergunta, por que filhos de pais comuns, né, pais e mães, ambos, mesmo apresentando então a mesma bagagem genética herdada dos pais, estão propensos a condições diferentes de saúde, como o aparecimento de uma doença, por exemplo, de uma enfermidade qualquer? Porque eles têm espíritos diferentes. Se tem espíritos diferentes, o princípio espiritual diferente, tem pensamentos e tem ações diferentes. Mesmo os gêmeos idênticos, né, eles têm um organismo bastante diferente internamente nas suas ações e por isso a reação à doença e à saúde fica diferente. Se nós tivéssemos a carga imunológica, a carga fisiológica toda semelhante, nós teríamos um problema sério, é o caso da clonagem. Se você clonasse animais ou clonasse pessoas, todos com o mesmo padrão genético, viria um estado gripal, uma epidemia, dizimaria toda a população. Agora, se nós temos cargas diferentes na mesma família, então vai atingir um, atinge o outro, mas não atinge todo mundo. Então é uma lei de preservação da natureza, essa cota genética que nós temos individualizada dentro de cada um de nós. É muito interessante isso, porque as pessoas, para os céticos, especialmente os cientistas, entre os quais muitos médicos, e a gente frisa isso aqui, o Dr. Edson materializado aqui diante de nós, né? ou pelo menos materializa o conceito de espiritualidade e medicina, é disso que nós estamos falando. Uhum. Então existem essas aberturas, um novo horizonte, uma nova maneira de pensar a saúde das pessoas. Mas ainda prevalece, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas, muitos cientistas e médicos dentre estes, que acham que a genética prevalece, que a pessoa, se tem um gene lá, ela está condenada porque vai desenvolver a doença.
ou porque o pai ou mãe teve, necessariamente os filhos terão, e não é bem assim, né? Não é bem assim. É claro que existe uma certa tendência familiar, muitas vezes, pelos costumes daquela família, pela forma da família viver, eles têm uma predisposição de ter determinadas doenças semelhantes. Então, o tio morreu de infarto, o pai também, mas isso não é transmitido geneticamente, são predisposições familiares, né? Não está no gene, né? Está na formação do organismo aquela sensibilidade. Então, você vai avaliar os costumes daquela família, às vezes são pessoas que não têm atividade nenhuma física, que às vezes são tabagistas, gostam do aperitivo, uma série de coisas que passa a ser comum das pessoas. No final de semana é a churrascada. É a tal da epigenética, né? A epigenética. O meio ambiente atuando no que você tem, né? E aí transforma em doença. Então, mais ou menos nessa mesma esteira aí de raciocínio, então como é que funciona o nosso sistema imunológico? Que faz com que dois indivíduos, por exemplo, expostos a um mesmo agente patogênico, faz com que um manifeste a enfermidade, desenvolva os sintomas, e outro simplesmente saia incólume. Então, é justamente por essa peculiaridade do nosso espírito, né? Ele atuando sobre as células, né? As células são animáculos, como diz o Emmanuel, né? O André Luiz, animáculos domesticáveis e inteligentes. Então, você atuando ali pelo pensamento, pelas suas ações, você vai causar uma reação diferente para cada estímulo. E tem mais, às vezes, num determinado momento da nossa vida, você é imune àquele estímulo, mas em outro determinado momento da vida, aquele estímulo já não é mais imune, você se deteriora diante daquele estímulo e você recebe aquela doença. Então, depende da fase que você está passando, a idade, o momento teu, né? Então, é uma porção de fatores que interagem, mas com certeza nós somos o piloto de tudo isso daí, né? Nós que somos o capitão desse barco e nós é que temos que tomar o cuidado semelhante. E pelas predisposições internas que nós vamos tendo, nós vamos já caracterizando aquelas coisas que nós temos mais sensibilidade. Se temos tendência para ganhar peso, temos que cuidar disso. Se temos tendência aos vícios, temos que cuidar disso. Se temos tendência aos palavrões, ao ódio. Então, essa é a vida. Então, a luta para preservar os bons costumes, para preservar a saúde. Pois é, o doutor tocou num ponto importante aqui, que eu gostaria, antes da gente ir para o intervalo, o senhor desse um toque no seguinte, porque muita gente que pensa, e quando fala em saúde, pensa na alimentação, remédio, até exercício e tal, mas esquece do mental, do psíquico, né? Os cuidados preventivos aí do pensamento, emoções... É que são fundamentais. Normalmente, na tendência simplista das pessoas, ela quer ir no médico, tomar um medicamento para voltar a ter os mesmos costumes que ela tinha até no dia de ontem, né? Cervejinha, o bate-papo, o tabagismo, enfim, tudo que ela fazia. Então, mas quando você pede para mudar de hábito, eles não querem, não, mas é difícil e tal. Pois é, mas vai precisar disso a partir de agora, né? Então, a mudança de hábitos é a nossa luta diária para nos aprimorarmos, se quisermos nos livrarmos das doenças. E sentimentos, emoções, de modo geral, né? Exatamente. Então, nós vamos rapidinho para um intervalo bem curtinho, a gente volta em seguida com o Dr. Edson Gomes Tristão aqui, trazendo esse bate-papo muito interessante para nós. Voltamos já. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa entrevista de hoje com o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Dr. Edson, como conviver psicologicamente é duro, uma experiência, sejam expiações, sejam provações, mas a pessoa que sente na carne é complicado. Qual é a sua palavra como médico e espírita para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, né? Muitas delas
praticamente incuráveis, seja porque já está há muito tempo, ou por causa da idade, ou enfim, ou porque ela em si não tem cura, apenas se convive com ela, ou até mesmo, no caso, uma crônica ou uma doença incurável. Qual é a mensagem que o senhor teria para passar para essas pessoas? É essa a doença. E a explicação, Isso. né? A doença de longo prazo, né? Ela visa, novamente, o objetivo é o mesmo, a reeducação do indivíduo. E também a reeducação familiar, porque a família está envolvida e ela tem que se envolver numa doença crônica porque ela tem que participar. Então, para o indivíduo, se ele era, por exemplo, uma pessoa agitada, nervosa, eu tive, por exemplo, um amigo muito nervoso, muito bravo, que ficou um ano com problema de hérnia de disco e não podia se mexer. Então ele pedia para os filhos adolescentes, pedia uma água, um negócio, e os filhos, daqui a pouco, pai, daqui a pouco eu te levo. E ele ficava bravo, porque queria naquele momento. Não, o senhor não pode levantar, daqui a pouco eu te levo aí. Então, deixa eu terminar de ver aqui o filme. Então, ele me disse que ele foi treinando a paciência, né? Mas ele era tão bravo de dizer, mas se eu tivesse um revólver ali por perto, eu arriscava tirar uma piada aqui. Mas então é assim, é para treinar a paciência das pessoas, né? A humildade, porque agora eu tenho que pedir, antes eu só mandava, né? Então, para o corpo físico é doloroso, né? Ao invés de ficar sozinho, às vezes passa necessidade de alguma coisa, mas para o espírito imortal, é a maior escola que o indivíduo vai tendo, que é um preparo até mais tarde para ele passar para o mundo espiritual, né? Então, a gente tem que olhar com os olhos da espiritualidade. E para a família, é uma educação fantástica, porque a família às vezes que andava dispersa, não visitava o pai ou a mãe, agora com a doença eles têm que estar mais presentes, né? Então, a doença chama isso, une os filhos. Eu tenho pacientes que os filhos moravam longe, não visitavam mais a mãe, e a mãe agora com Alzheimer, deitada numa cama aí doente, faz com que os filhos se reúnam semanalmente, quinzenalmente, e voltou a ser uma família espetacular, coisa que não tinha no passado. Então é uma educação. E o espiritismo ajuda, pode ajudar, Sem conhecimento, a dúvida frequência, a casa O espírita. conhecimento espírita, né? Por que está acontecendo isso? Quer dizer, não é uma coisa de agora, é uma coisa às vezes passada, né? O que ele precisa fazer e o que vai acontecer depois? A resposta, o que sou, o que estou passando, para onde que eu vou. Isso é fundamental, as respostas que o espírito nos dá, né? E eu gosto muito de citar o Dr. Viktor Frankl, né? Aquele médico judeu que ficou 3, 4 anos nos campos de concentrações. E ele diz assim que o objetivo de você sobreviver é se você tiver um objetivo na vida. Então, todo o paciente, todo doente, agudo ou crônico, ele tem que ter um motivo para sobreviver, para viver. Senão, ele não tem razão para viver. Então, nós temos que criar nas pessoas a importância da vida dele, né? Seja para netos, para filhos, para algum trabalho, enfim, ele tem que ter isso dentro dele. E se a coisa está ruim para essa reencarnação, meio que, digamos assim, meio que perdida, não dá para remediar quase mais nada, sim, pensar que continua e vai ter a outra, né? Exatamente, continue, que esse é só o estágio. Vai estar liberando de toda aquela canga de imperfeição. Porque o corpo físico é o nosso mata-borrão, né? O que você está colocando para fora tem que passar por aqui, em forma de doença. No quarto simpósio de Medicina e Espiritualidade, que foi da AME Paraná, foi realizado em setembro do ano passado, a gente esteve presente, na exposição do Dr. Marcelo Saad, que é presidente, era pelo menos da AME São Paulo, ele tratou do tema Enganando a Morte, Religiosidade e Longevidade. E aí ele explicou, ele falou sobre um estudo que havia comprovado que as pessoas mais espiritualizadas, elas podem ter até 37% de uma vida de sobrevida do que as pessoas que não cultivam a espiritualidade. É certo isso? Isso não é um estudo, são vários estudos, viu? Vários estudos que têm comprovado essa mesma situação. As pessoas que frequentam um culto religioso, eles têm essa tendência de viver 30% a 40% a mais do que as pessoas que não frequentam. Então, dá mais ou menos entre 10 a 12 anos, vamos dizer assim, né? Então, qual a expectativa? Por que será que isso acontece? Então, uma das explicações é assim, bom, o indivíduo que está num culto religioso, primeiro ele está dentro de um grupo, ele está engrupado, ele está aceito pela comunidade. Segundo, automaticamente ele tem que se abster de algumas coisas. Se ele está num grupo filosófico, de igreja, casa espírita e tudo mais,
ele não vai ficar se enchendo, tomando suas bebidas, seus vícios, mas não, ele quer participar do grupo. Há um policiamento maior, né? Então ele vai desenvolvendo bons hábitos, eles vão fazer atividades, às vezes, de caridosas, visitar situações juntos, né? Fazer uma caridade. Enfim, vai desenvolvendo bons hábitos. E isso é que preserva o indivíduo das drogas, das más companhias, das aventuras menos nobres, e isso vai deixando ele, fazendo com que ele sobreviva mais. Então hoje, assim, você quer sobreviver um pouco mais? Tem uma religião. Isso já é científico, não é o que os pais nossos diziam, né? Tem uma religião, não. Antes os pais diziam, mas hoje é provado cientificamente, não tem mais... Não diz que religião, é ter uma religiosidade dentro de si, né? Então o termo que ele usou foi esse mesmo, foi espiritualidade. Exatamente. A gente sabe que a ciência está sempre fazendo novas descobertas e com a medicina não é diferente. Em relação, por exemplo, à alimentação, né? Às vezes um determinado estudo aponta que um certo produto lá faz mal à saúde. E aí todo mundo passa a regrar a sua dieta e enquadrar a dieta em cima abstendo-se ou diminuindo, abstendo-se de consumir certas coisas. Aí passa um tempo, vem um outro estudo e desmente aquele anterior. Isso já aconteceu com ovo, com café, eu já vi falar alguns estudos discordantes sobre a gordura animal, agora tem se falado uma divergência sobre a supressão completa de carboidratos da alimentação, principalmente para quem quer perder peso, aquela coisa toda. Então, como é que, afinal de contas, como saber o que faz bem e o que faz mal para a saúde, em termos de alimentação? É o bom senso, né, Wilson? Porque os trabalhos científicos, a ideia do cientista é descobrir alguma coisa que seja arrasador, que seja o dono da festa. Mas não é assim, né? Porque os produtos vegetais, eles têm diferenças, inclusive, depende do solo, depende o adubo, depende de uma série as chuvas, o sol, ele já tem mudanças próprias e que vai refletir de uma forma diferente no organismo de cada um, né? Como é que você ingere isso, né? Então tem muitos fatores junto com a alimentação. A própria medicina, você veja bem, hoje, quer dizer, há mais de 20 anos, nós já temos a medicina baseada em evidências, aquilo que realmente é. Você sabe quantos por cento das doenças nós sabemos a causa exata e a sua evolução? 3 a 6%. 94% o infarte vem, começa do coração. Mas por que um tem, outro não? Isso, é o óleo, é a alimentação, ele é o nervoso, é uma porção de coisa. Mas na realidade o que é? Não é uma coisa, né? Então não existe uma palavra mágica, um apontamento. Existe uma série de coisas e aí vamos dizer o que os antigos diziam, o bom senso, e o que o chinês diz, né, o caminho do meio que é o melhor. Você pode talvez comer de tudo, né, com parcimônia, com parcimônia, como diziam os antigos, sair da mesa com um pouquinho de fome, né, nas horas certas, um pouquinho de carne, um pouquinho de vegetal. Não exagere numa coisa só que vai alterar a fisiologia do seu organismo. Isso aí vai mudando gradativamente. Então, as mudanças do ser humano, elas são lentas, né? Então, através da alimentação, nós vamos fazendo adaptações na alimentação. Mas, com toda certeza, dificilmente é a alimentação que vai ser o nosso maior problema. O nosso maior problema ainda é de dentro para fora. São os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, é que vai influenciar na alimentação e ela vai fazer bem ou mal para nós. Jesus que estava certo quando dizia que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Principalmente o que sai da boca. Exatamente, o que sai da boca e o que sai da nossa cabeça, do pensamento, né? Se nós estamos aqui para criticar, para azucrinar o outro, para falar mal, isso aí atrai as más companhias, a maledicência, reforça o lado menos, o lado mais sombrio que a gente já possui. Exatamente. Cria aquela atmosfera toda. A forma de encarar as dificuldades, né? De saber que esse mundo, a nossa vida é passageira, que não vai levar nada material, né? Eu tenho recentemente um amigo de 50 e poucos anos, carro novo, deixou na porta da clínica, um menino estava bravo com ele lá da rua, pegou e riscou todo o carro. Ele saiu, tinha feito um check-up na semana anterior. Viu que ficou tão bravo que queria acabar com tudo que deu um infarto e ele morreu. E a esposa dizia, mas meu Deus, ele estava com saúde? Eu disse, pois ele morreu com saúde, mas não dosou o sentimento. Agora se ele pensa, não, isso aí é uma coisa material,
eu dou um jeito, eu vou cuidar da minha vida, pronto. Então, são formas de encarar a vida e que a doutrina espírita nos ajuda nesse ponto, mostrando que o importante não é a matéria, ela nos ajuda, mas o importante é o que nós levamos no nosso espírito, é a mudança que nós vamos fazendo lá dentro. Então, a coisa é de dentro para fora. Para a gente encerrar, pelo menos da minha parte, eu já me daria por completamente satisfeito. Qual é a fórmula, afinal de contas, para uma vida física e mental saudável e feliz? Acho que já... Quem acompanhou toda a sua exposição do início até aqui, até já tem uma ideia, né? Então, mas um resumo aí. Wilson, para relaxar um pouquinho, como eu disse que os nossos sentimentos e pensamentos são fundamentais, né? Tem a história do monge que morava lá na Índia, quando os ingleses ainda faziam, a Índia era domínio inglês. E ele, na vila que ele vivia, ele queria ser monge, é um rapaz que queria ser monge. Mas lá uma mocinha engraçou com ele, queria namorá-lo, mas ele não quis namorar com a moça porque ele queria ser monge. Tinha um monastério lá uns quilômetros, e a moça ficou muito brava, porque ele não quis nada com ela e queria ir para o monastério. Nisso, ela começou a namorar também os soldados ingleses que estavam por ali, e engravidou de um soldado inglês. E os ingleses foram embora, transferidos. E o monge foi pro seu convento, monastério. Daí... ela ficou grávida, mas quem é o pai dessa criança? Não, é o monge, que ela gostava do monge, todo mundo sabia. Aí foram lá no monge, falaram, com essa criança nasceu, nós vamos levar para ele. Né? Foram lá, o monge estava lá nas suas atividades, olha, viemos trazer aqui o seu filho. Meu filho? Como? Não, é seu filho. Você fez o filho, agora você cuida dele. É só isso que vocês querem? Então pode ir embora e me dar essa criança aí. Pegou a criança. Até logo eles ficavam, mas você não vai ficar bravo? Não, tá tudo bem, você é uma criança, eu cuido bem. Deixou ali. Mas que danado, desceram todos, né, falando mal do monge, que sem vergonha, né? Não ficou nem bravo. Um ano depois os ingleses voltaram. O soldado disse, puxa, eu acho que eu fui pai de uma criança aqui. Eu quero a criança de volta. Não, tá lá com o monge. Subiram todos para buscar a criança. Criança já andando, o monge cuidando. Olha, você não é o pai da criança. Criança, nós vamos levar ela de volta. Não sou o pai? Não, tudo bem. É só isso que vocês querem? Então a criança está aqui, ó, bonitinha. Desceram levando a criança, falaram, mas que danado. Então a moral da história, se nós tivermos o equilíbrio emocional do monge, nós não teremos doença e vamos viver felizes o resto das nossas vidas. Vamos buscar esse equilíbrio. Difícil ser monge hoje nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades. Isso que é complicado. Bom, meu amigo, nós ficamos muito agradecidos aí pelo seu retorno ao nosso diálogo espírita. Eu que agradeço a companhia de vocês. E que outras oportunidades a gente possa renovar essa oportunidade. Estaremos lá no simpósio. No simpósio de 20 a 21 de setembro, né? O nosso 5º simpósio paranaense. Que bom, maravilha. Com grandes expositores. Excelente. Para espírita, não espírita, maravilha. Exatamente. Meus amigos, então, fica aí com a frase da semana e até a próxima, se Deus quiser. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.